Olá pessoal, então, no vídeo de hoje a gente vai trabalhar aqui algumas dicas de integração, né? E uma delas é bem importante e interessante porque ela simplifica muito nossas contas e em vez da gente precisar fazer várias integrações por partes, por exemplo, a gente pode aplicar o uso das variáveis complexas para conseguir construir a solução de alguns integrais de maneira mais rápida. Então, quais são os pré-requisitos aqui para a gente conseguir resolver essa integral? Então, os pré-requisitos são os seguintes, né? A gente precisa saber um pouco de variáveis complexas, tá? Mas bem pouco, tá? A gente precisa simplesmente compreender como construir um exponencial complexo, né? E a gente precisa saber fazer a integração de uma variável só apenas, né? Então, integração simples, né? De uma variável apenas com algumas macetes de substituição que você pode praticar aí no seu curso de cálculo. Então vamos lá. Então o primeiro passo que a gente precisa notar é o seguinte. A gente precisa lembrar da variável complexa, lá na variável complexa, que quando você pega exponencial de alfa e beta x, isso aqui alguns estudantes de ensino médio já viram, outros veem isso no nível superior, mas isso aqui é um fato bem conhecido. Isso representa o cosseno de beta x mais o i, que é a unidade imaginária, vezes o seno de beta x. E como é que isso aqui pode ser útil para a gente? Isso aqui pode ser útil para a gente da seguinte maneira. A gente sabe que o cosseno de beta x é a parte real deste número complexo aqui. Perceba que isso aqui é um número complexo, né? Isso aqui pertence aos números complexos, porém essas funções aqui elas pertencem aos reais, né? Tanto a função cosseno quanto a função seno. Então, a única coisa que vai transformar isso num número complexo é a combinação linear de uma parte real com uma parte imaginária, lembrando que o número puramente imaginário vezes o número real se torna um número puramente imaginário, né? Então, esses dois números aqui eles são reais e são simples de serem calculados. Então, se a gente for reescrever aquela nossa integral, a gente pode reescrevê-la da seguinte maneira, tá? A nossa integral, né, da função exponencial de, deixa eu só ver ali, alfa x multiplicado pelo cosseno de beta x nada mais é do que a parte real. O que é tirar a parte real? Lembrando que a função tirar a parte real de um número complexo é basicamente você só pega a parte real que não tem o número imaginário, né? Lembrando que isso aqui é um conceito básico de variável complexa e quem não lembra disso eu recomendo que dê uma revisadinha rápida. Isso aqui não é muito difícil, tá? Então a gente vai tomar a parte real dessa integral aqui, que ela é muito mais simples de ser resolvida, que é a integral de exponencial de alfa vezes x multiplicado pela exponencial de i beta x, tudo isso dx. Então perceba que a gente transformou uma integração por partes um pouquinho mais complicada numa integração simples, né? Que vai simplesmente ter que integrar aqui nessa variável. Lembrando que essa integral aqui é uma integral real, tá, gente? Não é uma integral em variável complexa. Apesar de ter um número complexo ali no expoente. Então o que a gente vai fazer aqui? Simplesmente vamos reescrever esse termo, tá? Da seguinte forma. Integral de exponencial de parênteses alfa mais i beta, onde alfa e beta são números reais, tá? X, tudo isso multiplicado pelo x aqui para a gente determinar esse limite de integração. E a gente pode chamar esse número complexo aqui de um número complexo gama qualquer, tá? E aí olha como é que a nossa integral fica muito mais simples. Vai ter uma integral de exponencial de gama x, eu vou colocar o gama em outra cor ali, tá? Dx. Pela nossa regra de substituição de variáveis, a gente já sabe que, substituindo aqui, né? Chamando u de gama x, du vai ser igual a gama dx, né? Então, ou seja, o dx vai ser du sobre gama. Conseguimos resolver esse problema aqui bem tranquilamente. Então a nossa integral vai ser igual à integral de exponencial de u du
Tudo isso multiplicado por 1 sobre gama. Né? Claramente, lembrando, pessoal, que a gente vai ter que tirar a parte real, tá? Eu não escrevi aqui, mas no final a gente vai tirar a parte real. Tá? Vou até tirar essa igualdade aqui, que a gente vai calcular essa integral aqui e depois tirar a parte real no final. A gente vai ver como é que a gente vai fazer isso. Claramente, isso aqui vai dar elevado a integral de elevado a u é o próprio elevado a u, né? Então, a gente vai ter elevado a u mais uma constante arbitrária. Tudo isso dividido por gama. Vamos pegar essa constante e dividir por gama e chamar de outra constante. Né? Vamos chamar essa constante aqui de C, C1 ou C2, tanto faz. Vamos chamar essa aqui de C1. E aí a gente vai ter que a resposta vai ser elevado a u sobre gama mais uma constante arbitrária que eu vou chamar de C2, que é basicamente C1 sobre gama. E essa vai ser o nosso resultado. Só que o que a gente tem que fazer aqui para conseguir encontrar o valor final da integral? A gente tem que tirar a parte real disso, né? E para tirar a parte real de uma divisão de um número complexo, a gente sabe que a parte real da soma de dois números complexos é a parte real do primeiro mais a parte real do segundo, né? Porque a soma é linear, então a gente pode tirar a parte real. Então, tirar a parte real de C2 eu não vou me preocupar, vou tirar só a parte real desse exponencial aqui, elevado a u sobre gama. Para a gente tirar mais fácil a parte real, a gente vai multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo, né? Lembrando que por que eu estou fazendo isso? Porque é basicamente como que a gente quer que não tenha parte imaginária no denominador. Então a gente multiplica pelo conjugado em cima e embaixo, porque a gente sabe que gama vezes gama conjugado é basicamente a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Se a gente for ver o valor de gama lá no começo, ele é alfa mais i beta. Então nesse caso aqui a gente vai ter alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Tá? Então isso aqui vai ser igual a alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Beleza, pessoal? Então aqui basicamente acabou o nosso problema, né? E o denominador vai ser real. Então quando eu multiplico em cima e embaixo por esse número complexo, a gente vai ter... só tenho que voltar aqui o u para gama x, tá? Eu vou voltar o u para gama x. E aí a gente vai ter isso aqui, ó. Vai ter a parte real de exponencial de gama x, que é alfa mais i beta, x, que é o nosso u, né? Multiplicado por gama conjugado. Quem é o nosso gama conjugado? É a alfa menos i beta. Tudo isso dividido por alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. E agora a constante eu estou ignorando por enquanto, porque a constante é uma constante de integração, né? Então a gente se preocupa com ela quando a gente tem um valor inicial, é irrelevante aqui. Deixar de lado, né? Mais uma constante. Deixa eu C aqui. Que vai ser a parte real de uma constante, que não deixa de ser uma constante. Tá? Vou chamar aqui de C3, né? Que vai ser a parte real dessa nossa constante. Só para a gente saber que a outra constante aqui, mas ela é arbitrária. É irrelevante aqui para nossa consideração. E aí, para finalizar, a gente faz a distributiva. Lembrando que no lugar disso aqui, a gente pode colocar cosseno de alfa, cosseno de alfa mais... Na realidade, a gente pode já abrir isso aqui, né? Já em termos, né? Então, abrindo isso aqui em termos, a gente vai ter parte real. E aí, aqui vai ser o seguinte, vai ser exponencial de alfa multiplicado por cosseno de beta mais i seno de beta. Beleza? Seno de beta x, né? Faltando um x aqui, deixa eu só botar o x aqui rapidinho. Mais i seno de beta x. Beleza, pessoal? Multiplicado por alfa menos i beta. Tudo isso dividido por alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. E aí, para finalizar, o que a gente faz? A gente simplesmente pega a parte real disso aqui, ou seja, a gente vai pegar simplesmente nessa distributiva
quais são os números que não têm unidade imaginária. E aí os números que não têm unidade imaginária, claramente, ó, é elevado a alfa vezes cosseno de beta x vezes alfa é real, é um número perfeitamente real. Então eu vou botar esse denominador aqui em evidência. E eu vou multiplicar pelo exponencial de alfa também, né? Que ele vai aparecer aqui multiplicando todo mundo. Vamos colocar aqui elevado a alfa x, né? Bota um x aqui. Vamos lá. É elevado a alfa x. E agora a gente simplesmente vai pegar a parte real, e a parte real vão ser esses termos aqui, ó. Cosseno de beta vezes alfa, então vai ficar alfa vezes cosseno de beta x. E a parte imaginária vezes esse aqui vai dar vai dar menos, então vai ficar mais beta vezes seno. Beta vezes seno de beta x. E a outra parte é a parte imaginária, tá? Porque quando esse número multiplicar com alfa vai ter i na frente, quando o i beta multiplicar com seno vai ter o i na frente, e a gente não está interessado neles. E isso aqui vem a ser a resposta para a nossa integral, sem você precisar fazer a integração por partes. Tá, pessoal? Então aqui é simplesmente usando uma técnica de cálculo aqui, que vai ser exponencial de alfa x vezes cosseno de beta x. Tá, pessoal? E esse aqui é o valor da nossa integral. Então é isso. Claro que vai ter uma constante aqui, tá, pessoal? Mas essa constante é simplesmente o valor aí do PVI. Então é isso, pessoal. Agradecer a presença de todos. E se gostou do vídeo, se inscreve no canal aí, que eu vou postar mais resoluções de algumas contas. Valeu, pessoal. Até a próxima.